Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos acompanhando Jesus, guiados pelas mãos do evangelista Mateus. Mateus, que foi um publicano, ele era um cobrador de impostos, que Jesus chamou ali do seu telônio, onde ele estava cobrando os impostos, para se tornar seu discípulo. Ele se levantou e seguiu Jesus. E nós lembrávamos como ele, naquele levantar-se, o verbo que o Evangelho nos retrata é aquele mesmo que fala da ressurreição. Como que no chamado de Jesus, Mateus sente uma ressurreição dentro dele, ele desperta para uma vida nova. E tantos foram os pecadores que naquele dia, naquela noite, se sentaram também com Jesus para cear com ele, para comer com ele, porque Jesus tinha dito que veio para os pecadores, não para os perfeitos e santos, como um médico existe, não para quem está curado, mas para aqueles que precisam de um médico. Hoje nós continuamos conversando com Jesus, animados e guiados por Mateus. O evangelho de hoje é o de Mateus no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Nós vimos cenas onde Jesus curou pessoas, Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, mudos, e ontem nós víamos como Jesus também tinha um grande sentimento dentro do seu coração, olhando para o povo. Ele sentiu uma grande compaixão. A compaixão de Jesus tinha uma razão muito concreta. É porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Pastor é uma palavra que significa autoridade. Faltava autoridade em Israel? Não, na verdade não faltava. O país estava tomado pelo exército romano e o que não falta em um exército é autoridade. Sabemos que os militares seguem uma rígida disciplina. Então era um regime militar, aquele que imperava ali em Israel, com uma ideologia própria, que era aquela da Pax Romana, aquela Pax que era sempre fruto da presença do império, da força, do poder. Os romanos imperavam com dois princípios. Eles diziam, divide et impera, divide que você impera. Ou seja, se o povo tivesse bem dividido, bem estruturado e quem sabe até dividido entre eles, então o romano podia imperar, podia mandar. Um outro princípio que regia a cabeça de um romano é si vis pacem para bellum. Se tu queres a paz, prepara a guerra. Era aquele espírito de guerra, de ameaça, de ver uma ameaça em tudo e em todos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Essa mentalidade militaresca de tudo muito bem organizado, tudo muito bem dividido, mas sempre esperando uma guerra e vendo no outro como um inimigo, era um modo de estruturar a sociedade que tinha as suas consequências. Não à toa, quando Jesus, uma certa feita, vai expulsar um demônio de uma pessoa, quando Jesus pergunta pelo nome, ele vai dizer que o seu nome era Legio, ou seja, legião, era a forma como a qual estava estruturada o exército romano, uma legião. Depois da legião tinha as centúrias, grupos de 100, as decúrias, grupos de 10. Não faltava organização, não faltavam autoridades. Tinha gente que tinha autoridade sobre 10, outros tinham autoridade sobre 100. Ou seja, de algum modo em Israel não faltava, entre aspas, pastores, autoridades. Os romanos tinham sua organização, o próprio povo de Israel tinha o sinédrio, era uma organização, era gente que se sentia autoridade do povo. Tinha os sumos sacerdotes, os levitas, toda a gente que tinha certa autoridade dentro do templo, serviço dentro do templo. Depois tinham todas as sinagogas com os responsáveis da sinagoga. Víamos como ontem, uma dessas autoridades, um dos chefes da sinagoga, estava ali pedindo a ajuda de Jesus. Aqui a gente sente, não faltava autoridade, pastores. O problema que faltava era aquela compaixão. Jesus dizia, eu tenho pena desse povo porque é como ovelha sem pastor. Porque estas autoridades não olhavam para o povo
com compaixão, com ternura, com amor, como Jesus que passando pelo meio da multidão sentiu que alguém tocou nele de uma maneira muito particular e especial e para e conversa e interroga aquela pessoa e a encoraja na fé. Vai, filha, a tua fé te salvou. Dentro desse cenário, nós entramos no texto do Evangelho de hoje. O que é que aconteceu? Jesus tinha um grupo de discípulos que o seguiam. Então, ele chamou os 12 discípulos dele e deu a esses 12 discípulos poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Já existia muito poder na sociedade ali de Israel. Poder partilhado, poder condividido, mas Jesus agora dá um poder diferente, aquele poder que vem dele mesmo, poder para expulsar espíritos maus, para tirar do coração das pessoas o espírito que gera a maldade, que cria a maldade, mas também diz, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. É interessante porque o verbo terapeuin, significa não pura e simplesmente curar, mas cuidar, zelar. Jesus deu para eles poder para zelar, para cuidar de todo tipo de doença e de enfermidade. Há doenças, por exemplo, que a gente diz que são doenças incuráveis. Tem pessoa que pode estar com uma doença que é incurável, que não tem cura. Mas isso não significa porque a doença não tem a cura, o doente não deva ser tratado, não deva ser cuidado. Pode ser que seja uma doença terminal. Existem centros dentro dos hospitais que dizem que para aqueles que estão numa fase terminal, não vai ter mais chance para a pessoa, não vai haver mais cura para a pessoa, mas ela deve receber cuidado, eles são chamados cuidados intensivos. Como muitas vezes o cuidado precisa ser muito intensivo, mas o cuidado intensivo não deveria ser o cuidado da última hora. O cuidado intensivo é para que às vezes a pessoa não precise chegar a uma complexidade de saúde. É por isso que, por exemplo, nos tempos modernos, não é, um certo Abraham Nicolavitch, ele criou um certo conceito de saúde, que, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Mas esse homem dizia uma coisa, que agora a gente não deveria simplesmente pensar nas patologias, nas doenças, no que gera a doença, na chamada patogênese, mas deveríamos pensar no que é que cria a saúde, a integração das pessoas. Ele disse que o princípio deveria ser o da salutogênese. O que é que faz a gênese? O que é que faz a origem da saúde? Então, há certas atitudes mentais, físicas, psicológicas, espirituais que geram saúde. E é isso que a gente deve fomentar, deve estimular para que as pessoas não pura e simplesmente não fiquem doentes, mas gozem completamente de saúde, de bem-estar. É por isso que eu dizia que se realmente tem um cuidado, pode ser que o cuidado evite que você precise ser curado no sentido de ter uma doença e ficar livre dela, mas que você se mantenha sempre em saúde. Então esse verbo que Jesus usa aqui, não é no texto original, terapeuin, de onde vem a palavra terapia, também na nossa língua, quer dizer isso, ter cuidado. Então que o dia de hoje também nos ajude a isso, a gente ter cuidado com as enfermidades, com as fraquezas nossas e do outros, né? Enfermidade vem de uma palavra latina, infirmus, significa o que não está firme, né? O que está vacilando. O enfermo é alguém que não está firme no gozo de sua saúde. Mas quantas pessoas não estão firmes, não apenas do ponto de vista físico, mas também mental? Por isso que Jesus começava dizendo poder de expulsar os espíritos. Como que dizendo assim, que muitas vezes um problema que é físico, que está no corpo, ele começa na esfera do espírito, na esfera da mente, na esfera do coração.
E daí depois tem as consequências no corpo, aquilo que os médicos chamam muitas vezes com uma palavra interessante, não é? De somatização, psicossomatização. Soma significa o corpo, muitas vezes se manifesta no corpo um problema físico porque já começou com uma emoção. Você já viu que muitas vezes uma pessoa, quando fica nervosa, na pele fica toda vermelha? Então, ressai no corpo o sentimento interior de vergonha que a pessoa tem. Ou então você tem uma coisa para fazer e está com muito medo e de repente vem um desarranjo, uma diarreia, uma dor de barriga. É isso, o físico interferindo, sendo tocado, interferido por um sentimento que é mental, que é psicológico. Então o corpo, então quando você está muito tenso, diz, os meus ombros como estão, os músculos se enrijecem por causa daquilo que você está pensando, por causa daquilo que você está sentindo. Então o pensamento. Então Jesus começa ali mandando, tira todos esses espíritos, tira toda essa forma de questões interiores que estão por dentro, nutrida pelo pensamento. E aí o espírito também muitas vezes é algo que vem de fora para dentro, que pode ser das estruturas sociais que nós vivemos, que pode ser realmente também dessas entidades malignas que nós chamamos realmente demônios, espírito maligno. E depois o evangelista Mateus mostra o nome dos 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, depois vem André, o seu irmão, vem os filhos de Zebedeu, que são João, Filipe, depois vem Bartolomeu, Tomé e Mateus, que é o autor desse evangelho, onde ele bota ali o cobrador de impostos, lembrando a sua origem numa profissão que era mal vista. Pois Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Veja bem, Jesus enviou discípulos com essa missão de fazer o bem, missão de expulsar os espíritos, de curar as enfermidades. Mas olha aqui o perigo que mesmo nós que somos enviados para fazer o bem corremos. Judas, que foi um dos mandados para cuidar da mente dos outros, para cuidar de quem estava doente, ele acaba depois traindo Jesus. Ou seja, nós precisamos também ter cuidado sobre nós mesmos. Jesus fez uma escolha, a escolha dele também recaiu sobre uma pessoa que ao fim e ao cabo traiu Jesus, não conseguiu ser fiel até o último instante. Isso nos coloca em guarda, isso nos coloca, como diz o ditado, né? Nos faz colocar a barba de molho. Mesmo se Jesus pede o nosso serviço, a nossa participação, a nossa ajuda aos outros, nós não podemos deixar de cuidar de nós. Por isso São Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso, tenham cuidado com vocês mesmos, cuidado também com o rebanho que foi confiado a vocês. Olha o rebanho, tenho pena desse povo que é como o rebanho que não tem pastor. O pastor, aquele que tem autoridade, isso aí serve para padre, para freira, para bispo, para papa, para cardeal, serve para quem é político, quem é professor, quem é policial, quem é médico, quem cuida um dos outros, né? Então, o cuidado não pode ser só para os outros, a gente tem que cuidar também da gente. Temos que ter amor por nós mesmos, cuidarmos para que a nossa saúde seja sempre equilibrada, o nosso bem-estar seja sempre equilibrado. Então disse, Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus dá também prioridade. Ele dá uma missão, mas também Jesus sabe que a gente não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Há que priorizar. Então, a gente tem que focar as energias da gente naquelas coisas que nós podemos resolver. Não vamos querer abraçar, como se diz na minha terra, abraçar o mundo com as pernas. Não, as pernas são mais longas do que o braço, mas nós também não podemos abraçar o mundo com as nossas pernas. Podemos ir onde nossas pernas nos levam, mas não podemos fazer todas as coisas. Então Jesus dá tarefas muito específicas, muito concretas, e a gente tem que encontrar paz fazendo aquilo que Ele nos pede para fazer, aquilo que é possível que nós façamos. Nessa hora que Ele mandou os discípulos, Ele disse, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da ressurreição, nós vamos encontrar Jesus dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. É uma outra fase da missão.
Com a missão a gente vai crescendo gradualmente. E mesmo assim, esses discípulos que foram mandados por todo o mundo, não é que rodaram a terra inteira, não é? Por exemplo, na época em que o Evangelho foi pregado, não se sabia nem da existência do Brasil, para dizermos assim, ou seja, de toda a América Latina, toda uma parte do mundo que era desconhecida. Então, esse ide por todo o mundo vai continuando lentamente na própria história. A coisa fundamental que Jesus diz aí é: caminhando, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O fundamental que o discípulo tem que fazer enquanto caminha, porque não é só quando encontra o doente, não é que vai fazer aquilo, ou por se encontrar um endemoniado. Pode ser que você caminhando não encontre nada disso, mas mesmo não encontrando, digamos assim, situações difíceis para resolver, o anúncio tem que ser feito. O reino de Deus está próximo. Peçamos ao Senhor essa graça de sempre anunciar o seu reino já presente no meio de nós. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado para você, um dia na alegria de acolher a missão que Jesus coloca em nossas mãos.